E o Felipe Neto concedeu uma entrevista bem interessante ao Juca Kfouri. Eu quero trazer aqui para vocês um trechinho e depois a gente vai para o nosso editorial. Vamos lá. O ódio. E aí eu queria começar, Felipe, por uma questão que para mim é delicadíssima e que eu entendo perfeitamente e sobre a qual eu te confesso eu tenho 1 milhão de dúvidas. A coisa de ser intolerante com a intolerância. Como é que você, enfim, trata com isso, trabalha esta ideia de dizer, não, há um certo tipo de intolerância que não tem acordo. Há que ser intolerante. Olha, essa é uma visão que é trazida pelo filósofo Karl Popper, que é um filósofo que não é nem um filósofo de esquerda propriamente dito, ele é muito utilizado por liberais, inclusive, um bom filósofo que eu não concordo 100% com tudo, mas que traz muita coisa interessante para o debate. O que ele sempre disse nessa visão foi, para que a gente mantenha uma sociedade tolerante, ou seja, para que a gente tenha uma sociedade que aceita a diferença, que debate com inteligência, que não vai segregar, inferiorizar e macular qualquer pessoa por qualquer condição que seja, essa sociedade, para ela existir, ela precisa, dentro de um pacto civilizatório, ele não usa essas palavras, aqui são as minhas, mas dentro desse pacto, ela precisa ser intolerante com apenas uma coisa, com o que é intolerante. Então, por isso é o paradoxo da intolerância, que é criado pelo Karl Popper. Tudo aquilo que ameace essa coexistência, que pregue a segregação, que pregue a inferiorização, esse discurso precisa ser rejeitado pela sociedade. Por isso, deve agir com intolerância perante os intolerantes. É um paradoxo, às vezes fica difícil de compreender, mas não tem nada a ver com a liberdade de expressão, por exemplo. Então, a questão aqui é a responsabilidade daquilo que você causa na sociedade. Se o que você causa na sociedade é o aumento da intolerância, então você precisa ser enfrentado. O problema é que a gente vive hoje numa sociedade onde essa intolerância se tornou gigantesca. E a nossa luta precisa ser igualmente gigantesca. E quando a nossa luta fica gigantesca contra essa intolerância gigantesca, eles tentam argumentar que estão sendo silenciados. Não estão. Eles deveriam ser a minoria insignificante. Eles deveriam ser aqueles que são repudiados pela sociedade. Porém, no nosso ambiente de total destruição desse tecido social, de ruína da nossa possibilidade de convivência, eles crescem e se dizem perseguidos. Não são. Nós é que precisamos enfrentá-los para resistir como sociedade. Felipe, então, veja uma coisa. Eu passei um tempão dizendo o seguinte, meus limites. Eu não consigo conversar com alguém que diga, olha o que eu vou dizer, não é o racista, o fascista, o nazista, o homofóbico. Eu não consigo conversar com alguém que me diga que a Terra é plana. Porque aí eu não tenho mais argumento. Tá? Mas aí eu me deparo com algumas pessoas generosas, não racistas, não homofóbicas, que acham que a Terra é plana. Não devo investir meu tempo para convencê-lo de que a Terra não é plana? Depende do grau em que essa pessoa está submersa nas teorias conspiratórias. O terraplanismo, ele não existe por si só. Ele não é simplesmente uma crença, ele não é algo que alguém decidiu, olha, vamos aqui dizer que a Terra é plana e vamos tentar trazer pessoas para formar um grupinho. Não. O terraplanismo, ele faz parte do que a gente chama de teorias conspiratórias. São criadas essas teorias com objetivos políticos de controle de massas e de poder. A teoria da Terra plana, você pode ver que ela vem intrinsecamente conectada com a religião. Ela tem a ver com a fé. Por que a Terra é plana? Porque é uma criação de Deus. Por que ela não é? Por que o globalismo tenta impedir que as pessoas saibam que a Terra é plana? Porque seria a prova de Deus. Então, eles incorporam Deus para criar essa teoria do globalismo, do controle das pessoas, e a partir daí começar a introjetar os ideais de extrema-direita. Então, essas teorias conspiratórias, a gente tem que saber até onde essa pessoa está afundada. Ela realmente já mergulhou a ponto dela participar de todos esses grupos, está completamente envenenada por isso, porque se for o caso, é muito difícil dialogar com essas pessoas, muito difícil. Você me pergunta, qual seria então a solução para esse caso? Eu não sei.
A educação falhou com essa pessoa, o Estado falhou com essa pessoa e a sociedade também falhou com essa pessoa e a própria pessoa falhou consigo mesma. O que Obrigado, fazer a Lúcia. partir daí, não sei, não sou especialista. O que a gente precisa é lutar para que a pessoa não chegue lá, para que a pessoa não encontre essas teorias conspiratórias criadas e planejadas com o intuito de radicalizar e levar essas pessoas para o caminho da extrema-direita. De que forma a gente impede isso? Tem que ter uma união entre pessoas, uma união entre o legislativo, uma união junto com o judiciário e as plataformas. Teoria conspiratória comprovadamente mentirosa tem que ser abolida da internet, tem que ser proibida de circular, tem que ser combatida pelas próprias plataformas. Se as plataformas combateram tão veementemente, não tanto quanto deveriam, mas tentaram, a questão da antivacina durante a pandemia, por que continuam sendo lenientes? Por que continuam permitindo? Por que continuam sendo coniventes com outras teorias conspiratórias que também causam danos irreparáveis à sociedade? Porque elas lucram com isso. Enquanto a gente, como sociedade, não empurrar para que elas proíbam esse tipo de circulação, vai ser muito difícil da gente enfrentar. E aí, quando você encontra essa pessoa que parece esclarecida, bem educada, não é uma pessoa racista, não é uma pessoa neofascista, nada disso, mas acredita na Terra plana, você se vê numa situação onde o que eu faço com essa pessoa? E aí é investigar. Será que ela só acreditou numa mentirinha ou ela está mergulhada? Se ela só acreditou numa mentirinha, dá para salvar. Felipe, imaginemos, seria uma catástrofe para o Brasil, no que me diz respeito, mas que amanhã eu me eleja presidente da República. Você aceitaria ser o ministro da Comunicação? Olha, é complicado. Eu, obviamente, tenho contatos, né, no Palácio, eu tenho pessoas que me querem bem. Não chegou a rolar nenhum tipo de convite formal para nenhum cargo, mas eu sempre deixei muito claro que, para mim, é uma impossibilidade. Até porque eu defendo, Juca, de uma maneira muito veemente, que a lei deva proibir que pessoas que exerçam cargos públicos eleitos ou indicados, que essas pessoas monetizem conteúdo digital, tá? Porque isso gera um conflito de interesse. Então, você ter influenciadores que são deputados, senadores ou ministros, para mim, gera um conflito de interesse, porque essa pessoa vai ter um interesse na popularização de seu conteúdo e vai se utilizar da máquina pública para ampliar esse alcance e ganhar mais dinheiro. Então, eu sou contra. Então, como toda a minha renda, todas as minhas possibilidades financeiras vêm dessa parte de criação de conteúdo, seria basicamente um suicídio econômico. Eu fazer parte de um governo sendo através de eleição ou sendo através de indicação. Então, hoje seria uma impossibilidade. Eu ainda não tenho condição de simplesmente abdicar de tudo que eu recebo de dinheiro na vida. Mas, no futuro, eu não costumo fechar nenhuma porta, né? Vai saber o que vai acontecer com o Felipe Neto de 50 ou 60 anos. Opa, então já tenho um bom argumento para minha candidatura. Olha, quem sabe e tal. Muito bom. Felipe, é conhecida a teoria, não, a constatação, né, de que existem as chamadas dores do crescimento. Né? Todos nós aí sentimos. Eu queria esmiuçar um pouco com você as suas dores do crescimento. Você nasce em 88, a ditadura já querendo ir embora, felizmente, graças aos movimentos sociais todos e tal. Você passa a infância ainda sob um período ditatorial, mas quando você se dá como gente, já temos democracia, já voltamos para presidente e tal. Que noção você tinha da ditadura e como é que foi, né, toda a transição que você foi passando? Quanto doeu em você? A minha geração, ela foi a última geração, né, da ditadura, porque a Constituição é de 88, então foi realmente a última geração. Ainda tivemos ali até a eleição do Collor, aquela confusão toda. Obrigado, Sarney, Sandra. Morre, enfim, toda a questão que a gente viveu, Tancredo. Mas... Vamos tirar a propagandinha aqui da TVT. Vamos lá. Volta o som. Vamos lá, gente. Curtam, compartilhem. O que, para mim, foi muito importante foi ouvir as histórias recentes da ditadura. Eu sinto que quanto mais a gente foi se distanciando, mais os discursos e a idealização da ditadura, ela foi meio que se dissipando.
A minha geração não, a minha geração tinha uma rejeição forte, principalmente a minha geração de jovens mesmo, tinha uma rejeição forte porque ainda era muito vivo, ainda era muito presente no ideário dos nossos pais, nas conversas da escola, né, em tudo que acontecia, ainda era muito recente. Eu sinto que hoje, por exemplo, já há uma desconexão grande entre a juventude e o medo da ditadura. Por quê? E aí, para mim, é uma falha grande que o Brasil comete como organização mesmo, como sociedade, como Estado. Nós precisamos de um maior investimento em cultura, museu e história. Porque é dessa forma que a gente relembra o nosso passado. Por que existe um memorial do Holocausto lá no meio da Alemanha, no coração da Alemanha? Por que eles levantaram aquilo? Para que não se esqueça. O Brasil não só esqueceu ou tenta esquecer, como ainda por cima nós tivemos a lei da anistia, que foi uma das maiores vergonhas da história dos 500 anos do Brasil desde a invasão dos portugueses. Então, em 500 anos, uma das maiores vergonhas, um dos maiores vexames da nossa história foi a lei de anistia, criada para simplesmente empurrar esse assunto logo e resolver, e trazer de volta os exilados, proteger os militares, mas principalmente fez com que nem a justiça acontecesse e nem a memória fosse consolidada. Então, hoje, a gente tem pessoas que não têm medo da ditadura porque não sabem a realidade dela. A minha geração teve. Porém, eu tive influência muito forte de um tio, que eu conto no meu livro, no Como Enfrentar o Ódio, eu conto a influência desse tio, que era um grande nostálgico da ditadura. Acreditou em toda aquela balela, essa grande mentira de que a ditadura botou ordem no país, que a ditadura aumentou a educação, de que a ditadura ampliou a nossa economia, de que a ditadura era incorruptível, que é a maior mentira a respeito dos militares. Nunca houve tanta corrupção nesse país. Se você pegar o período da ditadura militar e comparar com qualquer outro período, é incomparável a quantidade de corrupção que aconteceu. Então, a minha memória, ela foi muito afetada pelo frescor da ditadura enquanto eu crescia. Porém, isso me fez com que resistisse a esses ideários do meu tio, essas coisas enlouquecidas do meu tio. Principalmente, obrigado, aqui, Juca, eu queria muito falar sobre isso, porque é importante. A arte foi fundamental. Porque desde os 12 anos de idade eu entro no teatro. E eu encontro na arte a minha vida. Eu encontro o meu propósito. Fosse num palco, fosse gravando, fosse o que fosse. Então, a arte é o primeiro alvo, né? A cultura é o primeiro alvo de qualquer tipo de governo autoritário ou de pessoa autoritária. Então, como um artista que eu me considerava desde os 12 anos de idade, embora não ganhasse dinheiro, eu dizia, não, ditadura não, porque eu não posso ter aquilo que eu mais amo controlado pelo governo através da censura. Então, a arte me salvou de possivelmente acreditar ou defender um regime ditatorial. Para você ter uma ideia, Felipe, todos nós tivemos esse tio. Eu tinha um que um dia, eu de grupo clandestino, imagine, discutia com ele, e ele um dia me disse, para tentar me convencer de que ele não era o monstro que eu, de alguma maneira, fazia entender que eu achava que ele fosse. Ele me disse, ô Juca, deixa eu deixar claro uma coisa para você. Eu gosto de ordem. Eu, por exemplo, sou fã do Fidel Castro. Eu falei, tio Guta, então não se fala mais disso. Né? Ele queria um feitor, né? Fosse de que cor fosse. É isso. Me lembra muito um sentimento de desejo monárquico, né? Uma coisa isso, meio... E existem essas pessoas, de fato, né? Os próprios iluministas, vale a gente lembrar, desculpa aqui viajar um pouco, mas os próprios iluministas que primeiro vão se revoltar contra a monarquia e depois vão dizer, não, pera lá, podemos ter um rei desde que seja um déspota esclarecido, né? Aí esclarecido, pode... exatamente. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida, até já. Sabe aquela entrevista que você começa a fazer sabendo que você não vai conseguir fazer todas as perguntas, a menos que alguém generoso entre no meu ouvido e diga, pode estender, pode fazer mais tempo. Essa é exatamente o caso de conversar com o Felipe Neto. Felipe, você foi já patrulhado, perseguido pela esquerda e bastante pela direita. Existem diferenças nessas perseguições, ameaças e tal? Opa, me diga.
Olha, eu passei muito mais anos xingando o PT, o Lula e a Dilma do que eu tenho de anos atacando a extrema-direita, tá? Tenho mais anos atacando a esquerda. Como eu falei, né, venho de uma formação mais conservadora, eu sou crismado na Igreja Católica, eu passei por todos os processos de radicalização de direita, tive essa influência desse tio que foi fundamental na minha educação, e acreditava piamente que a esquerda era o mal do mundo. A esquerda é o comunismo, a esquerda é a vontade dos poucos controlarem todo o dinheiro e deixarem todo mundo na miséria. Eu acreditava nessas mentiras, porque elas foram me apresentadas muito cedo. E a gente consolida, quando a gente cristaliza certas ideias na cabeça, leva anos para a gente conseguir dinamitar essas colunas e derrubar esse castelo e a gente começar a pensar de novo. Então, foi um processo muito longo para eu conseguir chegar a essas conclusões. E, enfim, então, quando eu criticava, xingava, atacava a esquerda, o que eu recebia era, obviamente, um retorno de esse garoto é muito burro, esse garoto é muito limitado, e óbvio, muitas reações corretas sobre o que eu estava fazendo. Mas eu não consigo lembrar de uma ameaça de morte, eu não consigo lembrar de uma ameaça de espancamento, e nunca, em nenhum momento dessa história toda, eu recebi qualquer tentativa de intimidação por parte do governo, por parte de qualquer representante público. Nunca. Lula nunca se pronunciou a meu respeito, Dilma nunca se pronunciou a meu respeito, e os números das minhas visualizações eram imensas. Então não é como se fosse uma coisa que ninguém soubesse, ele está se dando importância demais. Eram muitas visualizações. Quando a coisa muda, quando eu começo a ter essa realização de que eu estava do lado errado, começo essa transformação pessoal que vai culminar na minha posição anti-Bolsonaro em 2018, não existe comparação. Não há qualquer nível ou grau de comparação. No primeiro momento em que eu me manifesto como vou votar no Haddad e ninguém deveria votar no Bolsonaro, eu já começo a ser ameaçado de morte. Eu já começo a ser ameaçado de que vão me pegar na rua. Isso vai culminar numa bola de neve, onde hoje eu tenho que andar cheio de seguranças. A extrema-direita, ela não consegue conviver com aquilo que a renegue, que a rejeite, porque ela é absolutamente intolerante e absolutamente autoritária, e sempre vai ser. Então, quando há uma resistência, essa resistência não deve ser dialogada, essa resistência deve ser eliminada. Essa é a visão da extrema-direita. Então, quando eu começo a ser ameaçado, começo a lidar com tudo isso, minha cabeça muda, a coisa realmente vai para outro nível a ponto de receber uma perseguição do governo federal. Eu sou acusado de crime de corrupção de menores, de maneira totalmente absurda, totalmente ilegal. Daisy. Eu sou acusado formalmente pela Polícia Civil de crime contra a segurança nacional, e isso vindo diretamente do filho do presidente da República na época, e sofro uma perseguição sistêmica absurda e monstruosa que está toda narrada no livro. E nunca passei por nada semelhante enquanto enfrentando um governo de esquerda. E até hoje, Felipe, você tem que tomar cuidado, Zé? Tenho, porque as ameaças elas continuam, embora tenha diminuído, e obviamente a gente hoje não tem mais no governo federal o exemplo da violência, né? O Bolsonaro, enquanto estava no poder, isso existe no mundo inteiro, né? Nós temos uma questão pedagógica, humana, que a gente aprende muito pelo exemplo. O exemplo nos guia muito, como sociedade mesmo. Então, quando você tem, no exemplo da presidência da República, uma figura vil, torpe, grosseira, rude, que manda jornalista calar a boca, que chama homens negros, tem que ser pesados em arrobas, quilombolas, que coloca para fora todo esse veneno, esse ódio, você indiretamente e diretamente influencia milhões e milhões de pessoas a se guiarem pelo exemplo. Então, como hoje não tem mais esse exemplo na cadeira, você teve uma diminuição desse tipo de intolerância. Porém, ainda recebo bastante ameaça, ainda de muita gente que diz que vai me pegar na rua, tem que andar com segurança. Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.